Era uma vez um garotinho que acreditava muito no Papai Noel e todos os anos ele escrevia uma carta para o Papai Noel e todos os anos ele recebia o presente que ele pedia. Até que um certo dia esse garotinho estava brincando no pátio do seu prédio quando uma amiga sua um pouco mais velha que ele começou a zombá-lo porque ele acreditava em Papai Noel. Você acredita em Papai Noel? Papai Noel não existe! Então esse garotinho, enfurecido, muito enfurecido, virou-se para essa sua amiguinha e disse: Papai Noel existe sim! Pois bem, o garotinho dessa história sou eu. Essa é a minha história com Papai Noel. É uma história verídica. Eu realmente acreditava no Papai Noel, mas eu não acreditava pouco não. Eu acreditava era muito no Papai Noel. Eu tinha uma crença muito forte nele e eu realmente tinha certeza absoluta que ele existia. Bem, nesse mesmo dia, a briga foi tão feia que muitas pessoas no meu prédio escutaram a nossa briga, inclusive meu pai ficou sabendo dessa história. Eu me lembro, eu tenho uma leve lembrança de eu estar lá no meu quarto após a briga, contrariado, magoado, enfurecido. Eu me senti até ofendido pelas palavras da minha amiga. E eu me lembro bem que, apesar disso, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, mas eu não aceitava de jeito nenhum que Papai Noel não existia. Até que eu, sem querer, ouvi uma conversa do meu pai com a minha mãe, deles conversando sobre temos que falar com nosso filho a verdade, que Papai Noel não existe. Quando eu ouvi essa conversa, eu comecei a pensar e falei: ops, pode ser que ele não exista. Nesse mesmo dia eu parei de acreditar no Papai Noel. Foi meio decepcionante, mas passou. Hoje eu não sou uma pessoa amargurada ou triste porque ele não existe. Eu gostaria de contar outra anedota também, para mostrar o nível da minha crença no Papai Noel. Uma vez que eu estava passando o Natal aqui em Belo Horizonte, na minha antiga casa, e chegou de noite, e então minha mãe falou pra gente dar uma passeada lá embaixo, porque a gente precisava dar um tempinho para Papai Noel entrar na minha casa e deixar os presentes. Obviamente a gente aceitou, a gente aceitava que a gente não devia ver o Papai Noel, né? Ele tinha que ir escondido. A gente desceu, eu lembro que descemos eu, minha irmã e meus primos. E a gente estava muito empolgado, afinal, Natal, toda criança fica empolgada, imaginando a chegada do Papai Noel e a entrega dos presentes, né? Era realmente uma magia, era um sentimento de magia muito especial. E eu me lembro bem da gente lá embaixo, no espaço do prédio, olhando para o céu e procurando alguma luz que se diferenciasse das outras estrelas. E em algum momento, eu não sei o que houve, a gente correu para a churrasqueira do prédio, que de noite ficava mais escuro. Porque a gente tinha certeza que a gente ouviu um barulho lá. E na hora que a gente chegou na churrasqueira, a gente viu uma luz diferente na garagem. E foi muito forte pra gente aquilo. Foi tão forte que todos nós, eu, a minha irmã e os meus dois primos, a gente teve convicção de que era o Papai Noel que a gente tinha acabado de ter visto. A gente ficou tão eufórico que um pouquinho depois a gente subiu aos gritos falando com meu pai e com minha mãe que a gente tinha visto o Papai Noel indo embora. A gente tinha plena convicção que era ele. Até hoje, quando eu falo, eu fico um pouco arrepiado, porque eu me lembro bem de como era essa sensação. E minha mãe se lembra também de como a gente chegou achando que tinha visto um milagre, né? Isso é só para mostrar o quanto a minha crença era muito forte. Eu gostaria de fazer uma comparação entre a crença do Papai Noel e a crença em Deus. As duas crenças têm uma semelhança fundamental, que ela já é incrustada em você a partir do momento que você se entende por gente, né? Seus pais falam que Papai Noel existe e que Deus existe também, em momentos diferentes, mas você já cresce
ouvindo essas duas verdades. Essa é uma grande semelhança entre as duas. E uma diferença fundamental é que, na crença do Papai Noel, em algum momento da sua infância, eu não lembro muito bem qual é a idade, a sua família te diz que Papai Noel não existe, que isso é uma mentira. E enquanto que a crença em Deus é ao contrário, as pessoas continuam te afirmando que Deus existe. E além disso, se você for católico, você vai provavelmente fazer a primeira comunhão, você vai ter aula de ensino religioso, vai reafirmar a existência de Deus, e essa reafirmação provavelmente vai durar a sua vida inteira. Pelo menos isso é o mais comum aqui no Brasil para quem é católico. Existem outras religiões que devem ser um pouco diferentes, mas elas também de alguma forma afirmam a existência de Deus. Eu também queria falar um pouco, filosofar um pouco sobre por que é que eu perdi a minha crença pelo Papai Noel? Como foi que isso aconteceu? Bom, a crença no Papai Noel se baseava basicamente em dois indícios muito fortes. O primeiro deles é que os meus pais estavam dizendo que Papai Noel existia. E quando a gente é criança, a verdade absoluta é ditada pelos nossos pais. Então isso é um indício muito forte de que ele existia, meus pais estavam falando. E o segundo indício, que para uma criança é muito forte, apesar de ser facilmente falsificável, é os presentes aparecerem debaixo da árvore ou dentro da sua casa. Então esses indícios eram o suficiente para eu acreditar em Papai Noel. E também tinha todos os meus amigos que também diziam que ele existia. Naquela época você não tem uma consciência científica ou uma consciência lógica muito bem formada para imaginar como você poderia testar a existência de Papai Noel ou não. Pois bem, uma vez que meu pai virou para mim e falou que ele não existia, o maior indício de que ele existia foi pro lixo, né? E, bom, eu me lembro que depois disso eu comecei a juntar algumas pecinhas, naquele mesmo dia, fatídico que eu fiquei sabendo. Eu juntei as pecinhas e realmente percebi que fazia sentido ele não existir mesmo. Ou seja, foi nesse dia que eu não tive mais razões para acreditar em Papai Noel. Não é que eu não queria mais acreditar, eu queria acreditar. Foi um pouco decepcionante. Eu também acreditei muito em Deus. Eu fui católico até os meus 22 anos. E aos meus 22 comecei a me tornar ateu. Foi aos poucos, eu não decidi me tornar ateu. Eu não me esforcei para me tornar ateu. Foi acontecendo. A crença de Deus demorou muito mais tempo para eu perder. Foram cerca de 4 anos para eu não ter mais razões para acreditar em Deus. Então, assim, apesar de ter demorado muito mais tempo, a razão fundamental para eu parar de acreditar em Deus foi semelhante, foi igual à razão de eu ter parado de acreditar em Papai Noel. Eu já não tinha mais razões para acreditar em Papai Noel e nem para acreditar em Deus. Foi assim que eu me tornei ateu. Hoje, quando eu converso com meus amigos ou com familiares e eu começo a argumentar que Deus não existe, eu me sinto um pouco como aquela minha amiga. Eu me sinto um pouco carrasco. Sim, porque em algum momento, se você começar a questionar Deus, vai existir um pouquinho de decepção, de que Deus não existe. Afinal, você passou tantos anos acreditando, quando uma crença morre, existe um pouquinho de decepção. Então eu me sinto um pouco carrasco por isso. O meu objetivo aqui, repetindo pela segunda vez, não é te convencer que Deus não existe. Eu não tenho essa pretensão. Afinal, eu não acho que é com um vídeo de alguns minutos que você vai parar de acreditar nele. A minha pretensão aqui é apenas te mostrar como que um ateu para de acreditar em Deus. Ele não para, em geral, estou falando em geral, devem existir vários tipos de ateu, mas em geral os ateus eles não param de acreditar por rebeldia, ou porque eles querem negar tudo, ou porque eles se esforçam para não acreditar em Deus, ou porque eles odeiam a Bíblia ou as religiões. É porque aos poucos eles param de ter razões para acreditar. É como se fosse a crença em Papai Noel. A gente não tem mais razões para acreditar em Papai Noel. Então o objetivo do meu vídeo é tentar aproximar um pouco os religiosos ou mesmo as pessoas que acreditam em Deus dos ateus. Porque eu acredito que se a gente se aproximar um pouco, a gente vai conseguir se comunicar melhor. Se você por acaso achar que a gente é radical, é só você lembrar de como é que você parou de acreditar no Papai Noel. A gente parou de acreditar em Deus mais ou menos da mesma forma. Pode ter demorado muito mais tempo, mas foi mais ou menos da mesma forma. Bem, eu espero que eu tenha contribuído para
me aproximar de você que acredita em Deus. Até o próximo Café com Iogurte.